galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar da finalíssima da Copa do Brasil, aonde teve o Cruzeiro jogando contra o Flamengo. Então vamos falar dessa decisão. O primeiro jogo foi 1-1 aqui no Rio. O segundo jogo lá no Mineirão, 0-0, foi para os pênaltis e prevaleceu o goleiro. Nas duas partidas, o destaque foi o goleiro. O Flamengo tomou um gol no primeiro jogo, numa falha do goleiro Thiago. Foi para o segundo jogo com o Muralha. O jogo foi para os pênaltis. O Muralha não pegou nenhum pênalti e o Fábio pegou um pênalti. E o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. O destaque do jogo, em geral do jogo não, da decisão, a decisão ficou, o título na verdade ficou com o time que teve um goleiro. É simples assim, o time que tinha um goleiro foi o campeão e foi o Cruzeiro. Por que eu estou falando isso? Porque nos dois jogos, Flamengo em casa e contra o Mineirão, o Flamengo foi melhor os 4 tempos. Primeiro e segundo tempo do primeiro jogo, primeiro e segundo tempo do jogo decisivo no Mineirão. O Flamengo foi melhor os 4 tempos. Cruzeiro, um bom time, mas foi covarde os 2 jogos. O Flamengo sempre procurou o gol no primeiro jogo e sempre procurou o gol no segundo tempo, no segundo jogo. O Cruzeiro deu a bola para o Flamengo para tentar o contra-ataque. E no início do jogo, logo no iniciozinho do jogo, os 2-3 primeiros minutos, os 5 primeiros minutos, o Cruzeiro até tentou alguma coisa. Depois não. Depois o Flamengo dominou o tempo inteiro. Aí no iníciozinho do segundo tempo, que o Mano teve que fazer mexida para os jogadores se machucarem, eles deram um abafazinho de mais uns 5 minutos, depois só deu o Flamengo. A impressão que eu tive nesse segundo jogo é que o Cruzeiro entrou com foco para levar para os pênaltis. Porque tinha certeza que nos pênaltis ele se garantia e ia garantir o título, porque o Muralha, ele sabe que não pega pênalti, nunca foi de pegar pênalti, e o Fábio, pelo menos em todo pênalti, pelo menos ele pega um. Então, na minha visão, foi isso. Porque no primeiro jogo o Flamengo foi melhor, dominou. Tomou o gol como? Uma falha, infelizmente, do Thiago. Eles empataram. Porque se não empata, eles iam ter que se abrir nesse jogo de volta. O Flamengo ia conseguir no contra-ataque. O Cruzeiro teve chance de gol nesse segundo jogo? Teve. O Flamengo teve chance de gol? Teve. Teve bola na trave do Paulo Guerreiro. Depois do Paulo Guerreiro, no finalzinho do segundo tempo, deu o chute que o Fábio fez uma grande defesa. O Muralha teve que fazer grande defesa? Não. Mas às vezes que o Muralha foi exigido um pouquinho, ele foi mal. Saiu muito mal 2 vezes do gol, saiu horrível do gol. Uma, ele deu um tapa, que o jogador do Cruzeiro quase que faz o gol, que a bola bateu na cabeça dele e quase que entra. Ou seja, não tem nem como muito falar do jogo, porque o jogo foi a mesma coisa. No primeiro jogo, o Cruzeiro deu a bola para o Flamengo tentou, dominou, tocava para um lado, tocava para o outro. O Diego tentando, empatou, porque viveu de uma bola da falha do Thiago. Segundo jogo agora, o Flamengo dominou, chegou uma hora que o Flamengo estava com 70%, 80% da posse de bola e o Cruzeiro com 20%. Isso é covardia. Mas o futebol brasileiro, esse de 2017, está vivendo disso. Muitas das vezes o time que tem a posse de bola, que procura o gol, está perdendo. Porque o outro time vive do contra-ataque e acaba ganhando a partida. O Cruzeiro foi assim o tempo inteiro? Não. O Cruzeiro não ficou assim o tempo inteiro. Ele não saiu muito, mas o Flamengo teve muito mais posse de bola, porque o Flamengo é a característica do Flamengo. Algumas vezes o Cruzeiro tentava trabalhar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, mas tanto o Alisson pelo um lado quanto o Robinho pelo outro, eles estavam muito mal. Muito mal. Não conseguiram criar muita coisa, não conseguiram dar velocidade ao time do Cruzeiro, e o Cruzeiro tentava o contra-ataque, só que o Flamengo não estava dando brecha para o contra-ataque. Eles só iam conseguir o contra-ataque se o Flamengo errasse um passo no meio, como errou uma vez com o Arão, uma outra vez com o Diego ali, depois com o Cuejá. Quando dava essas molas, eles tentavam sair rápido. Mas o Thiago Neves também não estava muito bem, e no primeiro tempo o Diego também não foi muito bem, porque o Diego ficou muito atrás.
No finalzinho do primeiro tempo, o Diego já ficou mais próximo do Guerreiro, tanto que o Diego chutou mais umas 3 ou 4 bolas para o gol. O Flamengo teve mais domínio de bola, mais domínio do campo, teve muito escanteio. O Flamengo quase sempre no escanteio conseguia cabecear a bola, mas sem direção. Cruzeiro também. Porém, melhor time em campo foi o Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo, no segundo jogo. Só que, como eu falei, venceu quem teve goleiro. Porém, nação rubro-negra, meus amigos rubro-negros, os 40 milhões de rubro-negros, parabéns para o time do Flamengo. Parabéns, parabéns. Jogou aqui, felizmente. Aqui acabou tendo a falha do Thiago, isso acontece com qualquer um, mas foi decisivo por título, sim. Foi segundo jogo lá na cara deles. Foi melhor do que eles. O Cruzeiro se retrancou, ficou com medo de atacar, atacava quando dava, tentando uma brecha, mas ficou mais preocupado em não tomar o gol. Tive a impressão desde o início do jogo que o Cruzeiro queria levar para os pênaltis, porque ele tinha mais confiança no seu goleiro, e justo, isso faz parte do jogo. O Flamengo sabia que tinha que fazer gol, que se levasse para os pênaltis ia ser muito difícil de ganhar, e o Flamengo tentou fazer o gol. Infelizmente, não conseguiu. O Muralha definitivamente não é um pegador de pênaltis, fez uma tática lá de pular todas para um lado só, para ver se alguém batia lá e ele pegava, mas ele tem um reflexo e uma impulsão muito fraca, mas muito fraca. Toda vez ele pula na bola antes do goleiro bater, algumas vezes no replay da batida do pênalti você percebia bem que antes do jogador tocar na bola ele já estava pulando. Porque ele tem reflexo, ele não é igual o Dida, ele não é igual o Júlio César, ele não é igual um monte de goleiro, igual o Gatito Fernandes, o Jefferson, que eles esperam o cara bater para depois pular, porque ele tem reflexo, ele tem explosão para isso. O Muralha não tem. Não deu o título pro Flamengo. O Cruzeiro fez uma campanha desde o início lá, jogando contra o Volta Redonda, Muricy, né? O time do Muricy, ele viajou muito. Foi desde o início, também mereceu. Não estou falando, não é desmérito para o time do Cruzeiro. Mereceu o título também. Qualquer um dos dois merecia. Porém, no jogo final, o Cruzeiro não valeu pelo título, porque o Flamengo foi melhor os dois jogos. O Cruzeiro foi muito cauteloso, algumas vezes até um pouco covarde, dando a bola para o Flamengo para ver se conseguiu contra-ataque. Faz parte do jogo? Faz parte, mas eu não gosto. Não gosto. Gostei do time do Flamengo os dois jogos. Segundo, com autoridade, dominou o jogo, deu algum espaço para o time do Cruzeiro, mas isso era normal, porque o Flamengo queria fazer o gol. Agora, o Flamengo não conseguiu o título, agora o Flamengo lutar no Campeonato Brasileiro, virar a chave e acabou. O Flamengo tem uma outra chance de ir para a Libertadores sem ser no Campeonato Brasileiro, que é a Sul-Americana, mas o Flamengo tem que se garantir, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Para de teste, bota o time principal sempre time principal. Não interessa que vai jogar contra o Fluminense daqui a 4, 5 rodadas do Brasileiro, vai sempre, porque tem que garantir, porque agora, com o Cruzeiro em quinto lugar, o G6 para a Libertadores vira G7. Então o Flamengo hoje em sétimo lugar, o Flamengo está na Libertadores, mas aí é na pré-Libertadores, e o Flamengo tem time para ficar entre os 4. Só não pode agora porque perdeu o título, o Flamengo baixar a cabeça e cair no marasmo e cair pelas tabelas. Aí não vai dar. O Flamengo tem que levantar a cabeça, fazer igual o Botafogo fez, saiu da Libertadores, mas manteve a cabeça e está lutando para estar em 2018. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa. Fez uma campanha brilhante, chegou à final, não deu, perdeu nos pênaltis pelo futebol injustamente, mas ganhou quem tinha goleiro. O Flamengo não teve goleiro. Teve até o goleiro no primeiro jogo. Não sei justo que o Thiago não é um mau goleiro, mas ele falhou. Talvez no jogo de hoje, se tivesse o Thiago para os pênaltis, que o Thiago é pegador de pênalti, ele pega pênalti, de repente seria uma outra história. Mas o destino não quis assim. Então o Flamengo já tem que jogar esse jogo do Campeonato Brasileiro da próxima rodada, já pensando, olha só, vamos começar hoje a nossa caminhada para a Libertadores de 2018. É o que o Flamengo tem que pensar. Agora vamos ver se o Flamengo tem brilho, igual, falando do outro time aqui do Rio, do Botafogo. Perdeu, ficou cabisbaixo, mas
no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro, foi lá e ganhou, já levantou a poeira. Isso que o Flamengo tem que fazer, vai ficar triste hoje, vai ficar triste amanhã, mas aí, sexta, sábado, domingo, Campeonato Brasileiro, acabou, passou, já foi. Não deu. Agora, a Copa do Brasil é só ano que vem. Agora o foco, Campeonato Brasileiro, se classificar para Libertadores e Sul-Americana, que dá para o Flamengo ser campeão. Tem time para isso, porque vai poder contar com todos os jogadores. Então, nação rubro-negra, tônica do jogo. Flamengo, na final, foi melhor os 2 jogos, mas foi campeão o time que tinha goleiro. Figura da decisão, os goleiros. O Flamengo teve 2 goleiros e os 2, infelizmente, não ajudaram. O Thiago falhou no primeiro, que foi o gol do Cruzeiro, e o Muralha não pegou pênalti nenhum e não foi bem no jogo, porque quando ele foi obrigado a fazer alguma coisa, ele errou. E o Fábio defendeu uma bola muito difícil do Guerreiro, um chute que ele espalmou, uma bola na trave, que se a bola vai embaixo ele ia pegar também, e jogou nos pênaltis, ele pegou o pênalti do Diego. O Guerreiro bateu o pênalti mal, quase que o Fábio pega, e o Diego bateu a meia altura, mas não bateu no canto. Bateu mais no meio do gol, com o jogador, com o goleiro que pega pênalti, isso aí é fatal, e o Fábio pegou o pênalti. Então, meus amigos flamenguistas, não deu, agora é para a próxima, agora aguardem a próxima resenha. Porém, palma para o time do Flamengo, de Guerreiro, se impôs contra o Cruzeiro, mas nessa decisão a diferença ficou no goleiro e o Cruzeiro tem goleiro. Meus amigos, um grande abraço, curtam, compartilhem, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães, torcida rubro-negra. Apoie o time, que o time foi bem. Nos pênaltis não deu, porque a gente não tinha goleiro. Um grande abraço. Até mais. Fui!